Deus, ele quer trazer um novo tempo para a nossa nação, para o nosso povo, para as nossas vidas. Eu sou o pastor Paulo, apóstolo Silva, do Ministério Semeadores. Gostaria que você acompanhasse esse vídeo do início até o fim. Esse é o canal oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Assim você estará ajudando esse canal, a YouTube, a entender que nós estamos tendo engajamento. Como eu vinha falando com você, Deus quer dar um novo tempo para a nossa nação, para o nosso povo. Deus quer mudar a nossa sorte. E eu quero ler para você aqui um versículo que muito me chama a atenção, em Jó, capítulo 42, quando Jó ele tem a sua vida mudada, mas antes ele vai dizer assim, no 42, verso 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedido. Tudo aquilo que Deus pensa sobre nós é bom, entendeu? E os pensamentos de Deus não é igual ao meu pensamento, que vai, em algum momento, se eu não correr atrás, não vai se materializar. Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, ela diz assim, poderão passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E Jó, ele entendeu que experimentar a vontade de Deus é também passar por adversidades, por provas que nos fazem crescer. O adversário, ele chega e te submete a ser tentado, não é isso? Mas Deus não. Deus, ele dá condição de você entender que você tem um alto poder de superação quando você se coloca realmente à disposição de Deus e permite-se conhecer a Deus tanto nos montes quanto nos vales. Porque Deus é Deus de coisa grandíssima, mas Deus também é Deus de nos fazer descer. Se você vê em Jeremias capítulo 18, Deus vai falar para Jeremias, desce à casa do oleiro, né? E no outro texto, Deus vai falar para Abraão, sobe o Monte Moriá, porque lá eu vou falar com você. Em Jeremias capítulo 18, Deus vai consolar Jeremias lá no vale, e vai dizer a ele, mesmo que ele se quebrasse, que Israel se quebrasse, se quebraria na mão de Deus. Lá no monte, Deus vai provar a Abraão. Deus vai dizer para Abraão que ele deveria imolar o seu único filho, quer dizer, matar o seu único filho, que era Isaque. Então você passa a luta tanto estando no vale, quanto estando nos montes. O profeta, o salmista, Davi, ele vai dizer o seguinte, Salmo de número 23, né? Ele vai dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, o Senhor Deus estará comigo. Em outro salmo, ele vai indagar, quer dizer, ele vai olhar para os altos montes e vai dizer assim, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então ele colocou em questionamento se Deus estava com ele ali nos montes. Aí ele vai se lembrar e vai dizer que o mesmo Deus que estava com ele no vale é o mesmo Deus que estaria com ele nos mais altos, acima dos mais altos montes. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes. O meu socorro não vem dos meus méritos, das minhas muitas forças. O teu livramento não vai vir daquilo que você se apropriou, que você se esforçou. Lógico que se você planta, você vai colher aquilo que você plantou. Mas todo merecimento seja dado unicamente àquele que te dá força para você chegar até o final dos seus objetivos. E a igreja, nesse tempo, é uma igreja que precisa experimentar isso de Deus. Precisa experimentar que Deus está nos submetendo a prova intensa. Há adversidades que você julga ser insolúveis, mas lá no fim você vai ver que valeu a pena você passar por tudo que você passou. Afinal de contas, a vitória, ela não está no começo nem no meio.
A vitória está no fim. É muito bom você começar. É muito bom você receber os aplausos quando você chega até o meio da sua caminhada. Mas galardão mesmo só vai ter aquele que perseverar até o fim. Para quem perseverar até o fim, ele terá salvação em todos os seus projetos. Talvez esteja falando com pessoas que têm visto aí projetos que você julga ter falido. Nasceu no coração de Deus? Foi plano de Deus para a sua vida? Se foi, tranquilize-se, porque os sonhos de Deus jamais poderão ser frustrados. Os pensamentos de Deus jamais poderão ser impedidos. É entender, é estar nesse âmbito, é estar nesse lugar de entender, de você saber que os méritos são todos para Deus. No final, você vai até receber aplausos humanos, mas você vai sim dar toda a honra e toda a glória àquele que é único, aquele que esteve com você mesmo quando todos desacreditaram do seu projeto, mesmo quando todos desacreditaram da sua vitória, mesmo quando todos apontaram os dedos para você, pessoas que você até queria muito bem e te decepcionou ao ponto de abandonar você sozinho na caminhada, mas você foi perseverante, como Jó foi perseverante, ao ponto dele ser submetido a sentir dores, a sentir frio, abandono humano, mas ele jamais, nunca desistiu de glorificar o nome do Senhor. Um dia questionado se ele deveria viver ou morrer pela sua própria esposa, que disse assim, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? E ele vai dizer assim, dizes como diz uma louca, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor Deus. É você entender isso, que Deus, ele também às vezes nos submete a passar por dificuldade, por provações, por adversidade interna e externa, que você fica questionando algumas coisas, porque existe uma diferença entre questionar e entre murmurar. Quando você pergunta o porquê disso, o porquê daquilo, você não está murmurando, você apenas quer uma resposta para a tua indagação. Mas quando você se dirige a Deus dizendo, amaldiçoando o que você está passando, aí você passou a provocar a irritabilidade de Deus, porque Deus não entra jamais, Deus vai se submeter a ser questionado de que ele está fazendo algo ruim. Não, os pensamentos de Deus são maiores, são mais intensos do que o nosso. Então entenda, se você começou esse projeto, você vai terminar ele, porque Deus quer nos ensinar que como igreja do século 21, ele ainda tem um propósito conosco. Que você guarde essa palavra no seu coração e que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.